Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. 32.000 taés de ouro. Mosaide ofereceu. 35.000 taés de ouro. Zhao Fengxin disse sem qualquer hesitação. 37.000 taés de ouro. Mosaide cerrou os dentes. Os mercadores das regiões ocidentais eram bem conhecidos por sua riqueza nas planícies centrais. Mesmo assim, 30.000 taés de ouro era uma quantia enorme para Mosaide. Mosaide não conseguia entender por que o sujeito diante dele estava disposto a gastar tanto dinheiro para competir com ele por uma espada. 40.000 taés de ouro. Zhao Fengxin falou casualmente, como se o que ele estava falando não fossem 40.000 taés de ouro pesados, mas apenas um valor. O clã Zhao não tinha falta de dinheiro. Não importa o que, era impossível para Zhao Fengxin perder para um comerciante Charax Spazinu das regiões ocidentais. Mais importante, o posto de general no exército imperial não era algo que pudesse ser medido usando dinheiro. Havia um número limitado de assentos como general no exército imperial e não era todo dia que alguém teria tal oportunidade. No momento em que Zhao Fengxin se tornasse um general do exército imperial, ele teria aberto outra porta para si mesmo. Ele ganharia acesso a mais técnicas de cultivo e recursos, permitindo-lhe atingir maiores alturas. Isso não era algo com que um comandante comum poderia se comparar. Além disso, ele não poderia perder para Huang Xiaotian. 41.000 taés de ouro. Mosaide cerrou os dentes, mas claramente aquelas palavras saíram de sua boca com relutância. Não há mais necessidade de competir por isso. Não vou vender para nenhum de vocês. Quando Zhao Fengxin estava prestes a aumentar o lance mais uma vez, Wan Shong se virou e disse algumas palavras que deixaram os dois completamente surpresos. Era algo que eles nunca esperavam. No momento em que Wan Shong disse essas palavras, a rua movimentada imediatamente ficou em silêncio. Os olhares de todos caíram sobre Wan Shong. Por quê? Chocada, a dupla perguntou com surpreendente harmonia. 40.000 taés de ouro era uma quantia astronômica. Era mais de 2 vezes maior do que o valor que Wan Shong havia oferecido anteriormente, e qualquer pessoa comum ficaria muito feliz em ouvir tal preço e venderia sua espada num piscar de olhos. No entanto, Wan Shong rejeitou suas ofertas. Você não pendurou sua espada no pavilhão Garrafa Azul para vendê-la? Zhao Fengxin perguntou. De fato. Considerando quão altas são nossas ofertas, por que o Wan Gongyi está relutante em vendê-lo? Isso não é benéfico para Gongyi também? Mosaide perguntou. As palavras de Wan Shong realmente os pegaram desprevenidos. Mosaide realmente antecipou a potencial chegada de um rival, mas ele nunca imaginou que Wan Shong, o dono da espada, ficaria relutante em vendê-la. Eu já disse, a espada ficará à venda por 7 dias. Ninguém tem permissão para vê-la ou tocá-la. Além disso, ela só será vendida por 2 horas por dia. Agora, 7 dias já se passaram, e as 2 horas de tempo de venda também passaram. Wan Shong apontou para o pavilhão Garrafa Azul enquanto dizia. Neste instante, Zhao Fengxin, Mosaide, assim como Shen Youqin, Huang Jiao e os outros no pavilhão ficaram todos chocados. Só agora eles se lembraram de que Wan Shong havia falado desta regra no primeiro dia. Sua espada só será vendida por 7 dias, e ninguém tem permissão para vê-la ou tocá-la. Além disso, ela só seria vendida por 2 horas por dia. Todos ouviram as regras inúmeras vezes, mas ninguém levou isso a sério. Ninguém poderia imaginar que seriam rejeitados neste momento por Wan Shong devido a isso. Ei Yao, vamos embora. Ignorando a dupla, Wan Shong chamou Ei Yao, virou-se e foi embora. Dessa vez, Ei Yao não duvidou de Wan Shong. Ele simplesmente sorriu, virou-se e caminhou ao lado de Wan Shong. Espere um momento, as regras podem ser alteradas. Wan Gongyi, estou disposto a oferecer um preço mais alto. Mosaide falou. Wan Shong riu, aparentemente não ouvindo nada do que Mosaide havia dito. Em um instante, ele já havia viajado dezenas de metros de distância. Com um arremesso de seu manto, ele mergulhou na carruagem. Atrás dele, a multidão imediatamente explodiu em alvoroço. Louco, ele é realmente louco. Como pode haver alguém assim no mundo? Para recusar dinheiro que é entregue na porta dele. 40.000 taés de ouro. São 40.000 taés de ouro. O que esse sujeito está pensando? Espadas não são feitas para serem vendidas? Já que outras pessoas estão dispostas a comprá-la, por que ele não a venderia? Se você não a quer, pode muito bem passar a oportunidade para mim. Eu me sinto tão arrependido. Se eu soubesse que valia tanto dinheiro, eu teria comprado no primeiro dia. A multidão uivou em arrependimento, sentindo como se o mundo tivesse enlouquecido. Ninguém sabia o que Wan Shong estava pensando. Para eles, esta era uma oportunidade de sonho, mas Wan Shong a empurrou para baixo de forma limpa, nem um pouco comovido pela oferta.
Quando se lembraram daquelas pedras preciosas incrustadas na espada, eles sentiram tanto arrependimento que sua lamentação poderia encher um rio inteiro e bateram no peito em frustração. Só as pedras preciosas incrustadas na espada em si valiam mais de 600 taéis de ouro. Muitas pessoas tinham vindo para assistir a cena naquela época, mas nenhuma delas estava disposta a fazer um movimento. Ainda mais, ninguém poderia imaginar que a espada valeria tanto no final. Ao pensar nisso, todos sentiram seus corações se despedaçando. Aqueles nobres certamente ganham dinheiro rápido. Sem fazer nada, ele já havia ganhado uma quantia enorme. Justo quando todos estavam rugindo de frustração, ninguém notou um homem de 30 a 40 anos com uma barba desgrenhada e roupas desleixadas parado na esquina. Ele parecia um bandido ocioso, e ele estava observando silenciosamente na direção onde Yuan Shong estava. Ninguém sabia quando o homem tinha aparecido aqui, e ninguém sabia de onde ele veio. Tudo o que sabiam era que essa pessoa provavelmente tinha testemunhado toda a aposta do duelo de espadas. 32 espadas, com cada casa pagando 1.200 taéis de ouro cada, somando um total de 38.400 taéis de ouro. Esta é realmente uma soma enorme. O homem olhou para a parte de trás da carruagem de Yuan Shong com uma expressão ilegível nos olhos. Nessa era, a matemática não era tão avançada quanto era moderna de onde Yuan Shong veio. Muitas pessoas ainda confiavam nos dedos para contar de 1 a 10, mas esse homem com jeito de bandido conseguiu calcular facilmente o lucro de Yuan Shong com a aposta em um instante. Rindo baixinho, o homem se empurrou contra a parede para se levantar antes de caminhar na direção onde Yuan Shong estava. A carruagem não se moveu. Shen Hong e Meng Long estavam atualmente supervisionando o pessoal no pavilhão garrafa azul do lado de fora enquanto moviam caixa após caixa de taéis de ouro para dentro da carruagem. Por outro lado, Yuan Shong e Yao estavam esperando pacientemente na carruagem. Várias dezenas de milhares de taéis de ouro não eram uma quantia pequena. No entanto, com os guardas da residência do Duque de Yi, ninguém ousaria causar problemas. Yuan Shong e Yao esperaram pacientemente que Shen Hai e Meng Long terminassem sua tarefa. 38.400 taéis de ouro. Depois disso, não estarei mais longe do meu alvo de 90.000 taéis de ouro. Depois de resolver a disputa do duelo de espadas, Yuan Shong se sentiu muito mais relaxado. Sem vender uma única espada, Yuan Shong ganhou quase 40.000 taéis de ouro com a aposta em si. Isso não era algo que Yuan Shong esperava. Embora ainda estivesse longe de atingir 90.000 taéis de ouro, Yuan Shong não estava com pressa. Ele tinha tudo planejado corretamente. Quando eu finalmente terminar isso, poderei finalmente colocar todos os meus esforços no treinamento de minhas artes marciais. Yuan Shong pensou. Colocando as mãos atrás da cabeça, ele relaxou o corpo e deitou-se para trás, encostado nas paredes da carruagem. Yuan Shong tinha seu clã por trás dele, e isso exercia uma pressão enorme sobre ele. Todos os tipos de perigos estavam à espreita dele, e com um único passo em falso, Yuan Shong poderia perder o jogo inteiro. Sob esse tipo de situação, Yuan Shong não ousou desviar sua atenção. Como tal, ele não conseguiu se concentrar em seu treinamento. Mas agora, ele já havia evitado a principal crise em questão. Ao mesmo tempo, ele também ganharia posse dos minérios de Hyderabad. Quando o acordo finalmente chegasse em suas mãos, ele teria criado a fundação mais sólida para seu futuro. Quando tudo isso foi feito, Yuan Shong finalmente pôde descansar em paz. Yuan Shong, por que você não anunciou sua identidade no pavilhão garrafa azul antes? Se tivesse feito isso, você poderia ter evitado muitos problemas. Na carruagem, Eyal falou de repente. Essa era uma questão que o atormentava há algum tempo. Se aqueles sujeitos soubessem que Yuan Shong era uma criança do clã Yuan, eles definitivamente não ousariam tratá-lo tão levianamente. Não há necessidade disso. Yuan Shong riu. Eu deveria resolver essas questões insignificantes sozinho. Se eu tiver que depender do apoio do meu clã para resolver tudo, isso não me faria parecer inútil. Eyal ficou surpreso. Ele claramente não pensou nessa possibilidade. E Zhao Fengxin? São 40.000 taéis de ouro, é uma pena que você tenha deixado essa oportunidade passar. Eyal disse com pena. Mesmo confiando no julgamento de Yuan Shong, ele ainda não conseguia evitar a dor de perder 40.000 taéis de ouro assim de repente. Ao ouvir as palavras de Eyal, o sorriso no rosto de Yuan Shong se alargou. Não se preocupe, ele já está no anzol. Disse Yuan Shong. Havia algumas coisas que Yuan Shong não explicou claramente e naturalmente, Eyal também não sabia delas. A razão pela qual Yuan Shong intencionalmente impediu qualquer um de ver ou tocar a espada foi porque ele não pretendia vendê-la de forma alguma. O ponto crucial do marketing de fome era não satisfazer o apetite do comprador facilmente. Se Yuan Shong tivesse concordado com o pedido de Zhao Fengxin anteriormente, ele teria feito 40.000 taéis de ouro. No entanto, seria difícil aumentar o preço da outra espada de Asuotos no futuro. Na verdade, ela pode nem atingir esse preço no futuro. Isso era algo que Yuan Shong não permitiria. Yuan Shong não estava nem um pouco preocupado com Zhao Fengxin.
Dado o destino profundo que ele tinha com a espada de aço Oats, era impossível para ele escapar. Entretanto, tudo isso não era assunto desta linha do tempo e, portanto, o Anshong não conseguiu explicá-los adequadamente a Yao. Shenhai e Menlong foram extremamente eficientes. Em um momento, eles já tinham terminado de mover os 38.400 taéis de ouro. Metade deles foi movida para a carruagem de Wanshong enquanto a outra metade foi movida para a carruagem de Yao. Por outro lado, os especialistas da residência estavam todos de pé atrás da carruagem. Gongyi, terminamos. Shenhai e Menlong abriram a janela e mergulharam de fora. O Anshong assentiu com a cabeça, levantou a palma da mão e a carruagem começou a sair do pavilhão garrafa azul. O que você está fazendo? Olha por onde você está andando, você não tem olhos? Quando a carruagem fez uma curva e viajou por cerca de 10 metros, uma comoção de repente começou na frente e o cocheiro rugiu de raiva. Parecia que alguém tinha investido na frente da carruagem. Antes mesmo que o Anshong e Yao pudessem reagir, as portas da carruagem foram abertas à força por fora. Mãos sujas se esticaram para dentro, então um rosto desleixado, de bandido e descarado apareceu diante das vistas de Wanshong e Yao. Gongyi, por favor, me empreste algum dinheiro. Fique tranquilo, eu lhe escreverei uma nota de débito e a devolverei no futuro. O homem estendeu a palma da mão para frente e sorriu para Wanshong e Yao. Suma. Yao ficou furioso. Ele nunca teve uma boa impressão de bandidos que cediam à autoridade enquanto intimidavam os fracos. Que nota de dívida, era só uma desculpa para pegar dinheiro de graça. Yao não esperava que esse bandido fosse tão descarado a ponto de parar à força a carruagem dele e de Wanshong para pedir dinheiro. Apresse-se e vá embora. Caso contrário, não nos culpe por ficarmos maldosos. Shenhai e Menlong se levantaram. Ambos eram guardas leais da família Yuan, e agora que a carruagem de seu jovem mestre estava sendo parada e aberta à força por um bandido, a dupla ficou furiosa. Eles nunca pegariam leve com aqueles bandidos que muitas vezes passavam o tempo vadiando e intimidando os gentis e fracos. Ao ver Shenhai e Menlong furiosos e se preparando para espancá-lo, a expressão do bandido de repente ficou tensa, como se ele estivesse com medo do outro lado. Mas logo, ele riu. Ele olhou para a dupla com uma expressão altiva e desdenhosa. No entanto, seu desdém apenas cintilou em seu rosto por um instante. Aquele homem virou a cabeça e olhou para o Wanshong, que parecia ser o que estava mais disposto a negociar, e riu. Esse Gongyi, você parece uma pessoa talentosa. Você definitivamente será um dos pilares que sustentam o país no futuro. Por que você não me empresta algum dinheiro? Fique tranquilo, eu definitivamente devolverei para você. Audacioso. As expressões de Shenhai e Menlong ficaram geladas enquanto a energia em seus dantins jorrava, emitindo uma aura poderosa de repente de seus corpos. Eles esticaram suas mãos para frente agarrando as mãos do bandido, preparando-se para jogá-lo para longe com o movimento de seus pulsos. Shenhai e Menlong eram especialistas no exército. Mesmo que eles tivessem sofrido ferimentos, fazendo com que suas proezas de luta fossem muito reduzidas, não deixando escolha a não ser se mudar para a família Yuan, sua força ainda não era algo com que um artista marcial comum pudesse se comparar. Com um único arremesso, a outra parte seria arremessada a uma distância de pelo menos 20 metros, quebrando todos os ossos do corpo. Espere um momento. O Anshong interrompeu a dupla de repente. O Anshong estava imerso em seus pensamentos anteriormente. Mesmo que um bandido tenha vindo e bloqueado seu caminho, com Yao, Shenhai e Menlong aqui, não deveria ser um assunto com o qual ele precisasse se preocupar. No entanto, depois de ouvir a voz e a entonação daquele bandido, o coração de Wanshong pulou uma batida. Aquela voz e aquele tom eram simplesmente familiares demais para Wanshong. Esse Gongyi, você parece uma pessoa talentosa. Você definitivamente será um dos pilares que sustentam o país no futuro. Sempre que aquele homem encontrava aqueles nobres ou descendentes, ele sempre repetia aquela frase de efeito dele com um sorriso brilhante no rosto e com a mesma entonação exata. Mesmo que parecesse um elogio, aqueles que ouviram essas palavras sabem que aquele cara não quis dizer o que disse. Ele havia usado as mesmas palavras diante de dezenas, até mesmo centenas, de descendentes e nobres, e não alterou a frase nem um pouco. O Anshong se lembrava de ter ouvido essas palavras uma vez. Embora tenha sido apenas uma vez, aquela pessoa deixou uma impressão duradoura em Wanshong. Embora o Wanshong nunca mais tenha conhecido aquela pessoa depois daquela época. O Wanshong virou a cabeça e examinou o homem. À primeira vista, o Anshong não viu nenhum indício daquela pessoa no rosto do bandido diante dele, seu olhar esfarrapado não despertou nenhuma lembrança. Mas na segunda vista, por baixo daquele cabelo bagunçado, o Anshong viu aqueles lábios frios característicos, assim como uma pequena pinta preta por baixo. Seu coração pulou e ele finalmente pôde confirmar que o homem diante dele naquele momento era ele. É ele mesmo. Uma onda de emoções surgiu no coração de Wanshong enquanto ele olhava para o homem à sua frente.
O Anshong não poderia imaginar que encontraria aquela pessoa em suas memórias em tais circunstâncias. Aquele homem esfarrapado diante dele agora era muito diferente do homem arrogante e ambicioso de suas memórias. O Anshong, o que há de errado? Eyal ficou surpreso. De um momento atrás, o Anshong estava sentado ali silenciosamente, aparentemente pensando em algo. Com base no julgamento de Eyal, não deveria haver necessidade de se incomodar com esses bandidos e escórias. Seria suficiente apenas jogá-los de lado. No entanto, por algum motivo, o Anshong parou Shenhai Menlong. O Anshong apertou suas mãos para mostrar que estava bem. Shenhai, Menlong, deixem-no ir. Disse o Anshong. Embora a dupla estivesse perplexa com as palavras de Yuan Shong, eles ainda obedeceram às ordens de Yuan Shong e o soltaram. Quanto dinheiro você quer emprestado? Yuan Shong encarou aquele homem com jeito de bandido enquanto perguntava. Embora ele fosse diferente da pessoa em suas memórias, considerando a data, ele tinha acabado de chegar à capital e ainda não tinha conseguido. Estando em uma terra desconhecida sem nenhuma conexão, esse foi o período mais miserável de sua vida. Honestamente falando, Yuan Shong não tinha uma boa intenção com esse sujeito diante dele. Ele era hipócrita, enganador e vingativo. Mesmo assim, esse homem não estava sem a mínima coisa boa. Se ele o ajudasse naquele momento, isso poderia ser benéfico para ele, para o clã Wan, para toda a grande Tang e para seus planos. Preciso de 10 taéis de ouro. Não, são 30, 40. Não. Dê-me 100 taéis. O bandido pediu primeiro 10, mas ao ver que o Anshong não se opunha, ele aumentou lentamente o valor até chegar a 100 taéis de ouro. Absurdo! Antes que o Anshong pudesse falar, Eyal explodiu em indignação. 100 taéis de ouro? Você acha que essas são moedas de cobre? Você é um ninguém, e nós não o conhecemos. No entanto, você ousa pedir 100 taéis de ouro de nós? Audacioso. Eyal ousou apostar que esse bandido estava ali definitivamente pelos 38.400 taéis de ouro que o Anshong havia ganhado no pavilhão Garrafa Azul. Esse bandido era simplesmente muito descarado para ousar extorquir dinheiro do clã Wan e do clã Yi. Eyal. O Anshong parou. Então, ele se virou para olhar a carruagem, revelou o pano preto e tirou uma pilha de ouro. Aqui estão 1000 taéis de ouro. Não há necessidade de devolvê-los. O Anshong passou o ouro para o homem. Em um instante, a carruagem inteira ficou em silêncio. Eyal, Shenhai, Menlong e até mesmo o cocheiro da família Wan ficaram em silêncio. Todos eles olharam para o Anshong com espanto. Ninguém imaginou que o Anshong passaria 1000 taéis de ouro para um bandido que ele não conhecia tão facilmente. Você está me dando? Até o bandido ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que o Anshong estava dando a quantia para ele, sem mencionar que era muito maior do que a quantia que ele havia exigido. Parece que estou mentindo para você. O Anshong sorriu. O Anshong. Eyal não pôde deixar de questionar sua intenção. Não importa quanto dinheiro o Anshong tivesse, ele não deveria dar tanto dele tão facilmente para um bandido. Era equivalente a jogá-lo fora. Obrigado, obrigado. Ao ouvir a voz de Eyal, o homem imediatamente reagiu e rapidamente agarrou a pilha de ouro. Para ver um tolo assim no mundo, dando-lhe casualmente 1000 taéis de ouro, era realmente uma bênção dos céus. Se você não quer perder todo o seu dinheiro, eu tenho uma pequena sugestão para você. Na cova do Leão Dourado, na mesa número 2, há uma maquinaria discreta. Enquanto você destruir, o pessoal deles não conseguirá mexer nos dados. Assim que o homem pegou o ouro, o Anshong falou de repente com um sorriso. O som dele varrendo o ouro parou de repente. Aquele homem com jeito de bandido levantou a cabeça e sua boca estava escancarada, como se tivesse visto um fantasma. Como você sabia? Do começo ao fim, ele nunca disse que era viciado em apostas. Ainda mais, ele não disse que frequentava a cova do Leão Dourado. Ele não conseguia entender como esse adolescente podia dizer que ele frequentava as casas de apostas. Além disso, a cova do Leão Dourado era conhecido por sua boa reputação. Essa também era a razão pela qual ele frequentemente ia lá. No entanto, aquele jovem disse que a cova do Leão Dourado era trapaceira. Ele não achava que era burro, e depois de jogar na cova do Leão Dourado por tanto tempo, ele não notou nada. Além disso, mesmo aqueles velhos jogadores na cova do Leão Dourado não notaram nada, como um adolescente poderia saber de tal assunto? Sobre o que você está tagarelando? Poderia haver algo na capital que nosso jovem mestre não saiba? Shenhai e Menlong criticaram. O homem com jeito de bandido ficou atônito, mas Shenhai e Menlong não ficaram nem um pouco chocados. Havia realmente poucas coisas que seu jovem mestre não sabia. Isso porque o jovem mestre também já esteve entre suas fileiras. Shenhai, Menlong, esqueçam. Sorrindo, o Anshong apertou as mãos, parando a dupla. O assunto sobre a cova do Leão Dourado não era um assunto grande.
Quando o mundo chegasse ao fim, muitos segredos não permaneceriam mais como segredos. Porque a pessoa em questão revelaria seus segredos mais profundos. Mas agora, o segredo ainda passava despercebido. Acho que só tem um antro de apostas perto do pavilhão Garrafa Azul. Além da Cova do Leão Dourado, não consigo pensar em nenhum outro lugar. Além disso, se você não quer perder todo o seu dinheiro, é melhor não desperdiçar sua riqueza em apostas. Deixando essas palavras para trás, o Anchong bateu na carruagem e ela avançou lentamente. Em seu primeiro contato com uma futura figura influente, era suficiente apenas deixar 1000 taéis de ouro com ele. Se ele fizesse isso excessivamente, talvez não fosse uma coisa boa. De qual clã ele é? Que pessoa estranha. O bandido ficou parado no local por um tempo enquanto observava silenciosamente a carruagem de Yuan Shong desaparecer na distância. Por um longo tempo, ele não conseguiu dizer nada. Embora estivesse desanimado, ele nunca respeitou realmente nenhum desses descendentes. Foi devido ao seu desprezo por eles que ele foi capaz de agir tão descaradamente perto deles. Mas aquele rapaz... Apesar de ser apenas um adolescente, a impressão que ele deixou foi muito estranha. Quem se importa? Não é todo dia que encontro um idiota assim. Eu deveria brincar primeiro. Escondendo o ouro em seu abraço, ele caminhou para longe. Pessoal, olhem quem está aqui. É o irmão imperial. Se ele é o irmão imperial, eu sou um membro da família real. No momento em que o bandido pisou na cova do Leão Dourado, o salão imediatamente caiu na gargalhada. A maioria dos jogadores no salão parecia conhecê-lo, pois o ridicularizavam com um tom depreciativo. Ao ouvir a risada, o homem parou e seu rosto ficou vermelho. Vocês, seus bastardos que me desprezam, um dia, farei com que todos vocês se ajoelhem diante dos meus pés, os pés de Yang Zhao. O bandido pensou furiosamente. Suprimindo sua raiva, ele levou o ouro para uma mesa de jogo. Mas depois de dar alguns passos, um pensamento passou por sua cabeça e ele caminhou em direção à mesa número 2. No entanto, neste momento, ele de repente se lembrou das palavras que o Anchong disse antes de sair. O obstáculo no meio do caminho deles foi apenas um soluço insignificante. Depois que o Anchong entregou 1000 taéis de ouro para outra parte, Eyal também não disse nada. Saindo do pavilhão Garrafa Azul, o Anchong levou Eyal, Shenhai e Menlong a uma taverna para um grande banquete e bebida, celebrando seu triunfo. Depois disso, em vez de retornar à residência da família Yuan, a carruagem fez um desvio pela capital antes de chegar ao alojamento dos 2 monges Sindi, a joalheria da Ágata Branca. Mestres, aqui está um total de 37.000 taéis de ouro. Vou colocá-los aqui com vocês primeiro. Quanto ao restante do pagamento, com base em nosso acordo anterior, vou enviá-lo na forma de rações para Sindu. O que vocês acham disso? O Anchong olhou para Blonoda e Arloge e passou os 37.000 taéis de ouro na sala da dupla. A pilha deslumbrante de ouro no canto da sala era extremamente impressionante. Claro. Claro. Os 2 monges Sindi ficaram encantados. Era o último dia, e eles tinham se esgueirado secretamente para assistir ao duelo de espadas no pavilhão Garrafa Azul. No entanto, como estavam no meio da multidão, não foram vistos por Yuan Shong. Para um pedaço comum de minério de Hyderabad, depois de ser forjado em uma espada, ser vendido por alguns milhares, chegando até mesmo a 30 a 40 mil taéis de ouro. Além disso, no final, Yuan Shong não estava nem disposto a vender a espada. Esse assunto era inconcebível para a dupla. Isso realmente expandiu seus horizontes mundanos. A capacidade de Yuan Shong impressionou a dupla. Há pouco, eles escreveram uma carta ao sumo sacerdote de Sindu, recomendando fortemente que trabalhassem juntos com Yuan Shong. Mesmo que Yuan Shong não pudesse desembolsar os 90.000 taéis de ouro agora, eles ainda estavam dispostos a colaborar com ele. Trabalhar com tal talento permitiria que eles elevassem o preço dos minérios de Hyderabad ao máximo. Ele era exatamente o colaborador ideal que Sindu estava procurando, uma figura com a qual nem mesmo o califado Abbásida e Charax Spasinu poderiam se comparar. Ao ver a dupla concordar com seu pedido, Yuan Shong riu. Tudo ocorreu exatamente como seu plano. Contanto que os 2 monges Sindi aprovassem o assunto, ele teria tempo suficiente para ir devagar de agora em diante. Além disso, transformar as várias dezenas de milhares de taéis de ouro em rações e enviá-los para Sindu para resolver a fome também era um problema. Este era um projeto enorme que levaria uma quantidade significativa de tempo e mão de obra. Depois de resolver a questão dos minérios de Hyderabad, o Anchong teve que resolver esta questão em seguida. Mestres, acho que não usarei os 300 quilos de minérios de Hyderabad por enquanto, então vou deixar com vocês 2. Além disso, não tenho mão de obra suficiente e acredito que os minérios de Hyderabad serão cobiçados por muitos no futuro. Posso saber se chegarmos a um acordo, os 2 mestres podem ficar para trás para me ajudar? O Anchong perguntou sinceramente. Cobiçado. As palavras de Yuan Shong pareciam ter tocado um acorde nos monges Sindi.
O corpo de Arloj estremeceu e suas sobrancelhas se ergueram. Seu corpo escuro e magro de repente exalou um poder surpreendente, fazendo Shenhai e Menlong recuarem incontrolavelmente em choque. Gostaria de ver quem ousaria cobiçar nossos minérios de Hyderabad. Gongyi, fique tranquilo, deixe os minérios de Hyderabad conosco. Nós os manteremos seguros. Ambos falaram com autoridade. Os minérios de Hyderabad afetam o sustento de dezenas de milhões de pessoas em Sindhu, e todos dependiam do lucro dos minérios de Hyderabad para rações para resolver sua fome. Assim, aqueles que foram enviados para esta missão eram as elites entre os monges. Como a dupla ousou carregar 90.000 taés de ouro em minérios até aqui promovê-los se não possuíam habilidades superiores? As circunstâncias que Yuan Shong falou eram algo parecido com um tabu para eles. O par nunca permitiria que tal situação ocorresse. O cultivo dos dois monges é surpreendente. Sentindo a aura liberada pela dupla, Yuan Shong ficou chocado. Embora Yuan Shong já soubesse que todos os monges estrangeiros de Sindhu possuíam cultivo superior, ele não esperava que a dupla fosse tão forte. Parecia que até mesmo Shenhai e Menlong estavam longe de serem páreos para eles. Mas isso foi para o melhor. Ele não só conseguiu monopolizar os minérios de Hyderabad, como também ganhou a assistência de 2 especialistas de primeira linha. Essa foi uma excelente notícia para ele. Mestres, eu agradecerei a vocês dois então. Vou deixar isso com vocês. Yuan Shong curvou-se respeitosamente. Então, ele puxou Eyal, que estava olhando para o ouro com um olhar de pena, para fora da joalheria da ágata branca. O duelo de espadas no pavilhão Garrafa Azul havia terminado, mas a tempestade provocada pelo caso estava longe de acabar para muitas pessoas. Quando Yuan Shong estava retornando para a residência da família Yuan, no pátio do clã Shen da capital, um grupo de pessoas cercou metade de uma montanha de metal que era tão alta quanto um humano e a encarou atentamente. A metade da montanha de metal não era outra senão aquela que Yuan Shong empilhou do lado de fora do pavilhão Garrafa Azul. Depois de ser cortado em duas, Yuan Shong sentiu que era muito pesada e inconveniente para carregar consigo, então ele a jogou no local como se fosse lixo. Mas para a multidão que testemunhou a força chocante do aço Ots hoje, aquele pedaço de metal era um tesouro inestimável. Assim, depois que Yuan Shong foi embora, o clã Shen da capital imediatamente reivindicou metade dele, enquanto a outra metade foi tomada por outra pessoa. Vocês já terminaram de analisar? Uma grande multidão se reuniu ao redor da metade da montanha de metal. Não só os anciões, jovens e velhos ferreiros do clã Shen estavam aqui, até mesmo o chefe do clã ficou alarmado com o assunto também. Muitos clãs de ferreiros estavam envolvidos no assunto, e até mesmo os poderosos mercadores de armas das regiões ocidentais participaram do evento, mas o jovem nada impressionante ainda venceu. A afiação da espada era espantosa demais. Mesmo com os séculos de história de forja de espadas por trás do clã Shen, eles não ousavam alegar serem capazes de destruir tantas espadas de primeira linha com um único golpe. No entanto, o que eles não conseguiam aceitar era aquela montanha de metal. Eles poderiam aceitar que a outra parte fosse capaz de cortar tantas espadas de primeira linha. Com as habilidades do clã Shen, contanto que eles devotassem suas almas a isso, eles poderiam ser capazes de alcançar o mesmo feito também. Mas quebrar uma montanha de metal da altura de um humano era uma questão diferente. Isso significava que a outra parte havia alcançado o pináculo, um pináculo que ninguém mais seria capaz de superar. Naquela época, nenhum clã era capaz de tal feito, incluindo os clãs Shen, Zhan, Lu e Huang. Isso representava uma tecnologia de fabricação de espadas que superava em muito a daquela época. A tecnologia que os vários clãs de espadachins de prestígio possuíam criou uma lacuna gigante que nenhum outro ferreiro comum poderia alcançar sem décadas ou mesmo séculos de esforço. O clã Shen não podia aceitar tal resultado. Como tal, sua primeira reação foi descrença e impossibilidade. Eles acreditavam que Yuan Shong definitivamente havia mexido na montanha de metal. Assim, após o duelo de apostas, o ancião do clã Shen, Shen Youqin, rapidamente pegou metade da montanha de metal e a enviou de volta para a residência do clã Shen. Chefe do clã, nós o examinamos por um tempo, e o corte na montanha de metal é liso como um espelho. Dado quão lisa a superfície é claramente de um único corte e é impossível que esse corte tenha sido feito artificialmente de outra forma. Um ancião do clã Shen, magro e de barba branca, disse com os olhos vermelhos. Ele havia examinado cada canto e fresta atentamente, mas não conseguiu descobrir nenhuma falha. Como um ferreiro com dezenas de anos de experiência, ele desenvolveu um olho para metal. Ele quase podia ter certeza de que ninguém tinha feito nada à montanha de metal antes. Não só isso, eu olhei para a montanha claramente e não há diferença entre o corte no topo e na base. Não há sinais de que a lâmina esteja ficando mais lenta ou cega também. Em outras palavras, se essa montanha de metal fosse alta o suficiente, ela poderia ter ido mais longe. Outro ancião do clã Shen respondeu. Suas costas estavam levemente curvadas e seu rosto grosseiro estava cheio de rugas. Como o ancião mais velho do clã Shen, ele tinha mais voz nesse assunto.
Todos respiraram fundo. Devido às pesadas responsabilidades que tinham na família, muito poucos deles foram para a aposta de duelo de espadas antes, então eles não testemunharam a espada por si mesmos. Mas a montanha de metal em si foi o suficiente para deixá-los chocados. Tanto para os jovens quanto para os velhos ferreiros, eles tinham se imerso na forja de espadas por toda a vida. Era difícil para eles imaginar que tipo de espada poderia atingir esse nível de calibre. Quando eles se lembraram dos rumores de que não houve nenhum dano à espada, mesmo depois de tudo que ela havia feito, todo o incidente pareceu ainda mais inacreditável. Para mestres ferreiros que se imergiram na forja por toda a vida, isso foi quase um incidente sobrenatural para eles. Era algo completamente além de sua compreensão. O pátio inteiro ficou em silêncio. Após os dois anciões falarem suas análises sobre o assunto, as elites do clã Shen ficaram em silêncio. A aparência de Shen Youqin e do chefe do clã Shenhong ficou ainda mais horrível. A ambição do clã Shen sempre foi superar as outras famílias e se tornar o clã de ferreiros de espadas mais incrível das planícies centrais. O tempo todo, o clã Shen pensou que sua maior ameaça e competidores eram do clã Zhan, Huang ou Lu. Mas ninguém poderia imaginar que aquele que acabaria por sair vitorioso seria um jovem rapaz de origem desconhecida. Traga a espada do ancestral. O chefe do clã, Shenhong, falou de repente. Chefe do clã. Ao ouvir suas palavras, os rostos de todos imediatamente perderam a cor. Até o elder Shen Youqin entrou em pânico e rapidamente o persuadiu do contrário. Líder do clã, você não deve. Você não pode arruinar a espada de herança do ancestral só por causa desse assunto. No clã Shen, havia apenas uma única espada preciosa passada de geração em geração para o chefe do clã. Essa era a espada que o fundador do clã Shen havia criado, e ela havia servido como símbolo de autoridade no clã. Embora fosse dito que era uma posse pessoal dos chefes do clã, gerações após gerações de chefes do clã a deixaram no santuário do ancestral, rezando para ela dia após dia, não ousando recuperá-la de forma alguma, desnecessário dizer, empunhá-la. Este era o cerne do clã. Mesmo que fosse para cortar um único bloco de madeira, o clã Shen não ousaria tirá-lo para usá-lo. Caso contrário, se ao menos uma marca fosse deixada nele, mesmo que fosse do tamanho de uma agulha, seria um pecado enorme. Eu disse, traga-me a espada do ancestral. O chefe do clã Shenhong levantou as mãos e disse mais uma vez. Seu tom era diferente de antes, estava claro que ele estava ordenando-os em sua capacidade como chefe do clã. No clã, ninguém ousava desobedecer às ordens do chefe do clã. Logo, um membro do clã Shen trouxe uma espada antiga de 1 metro de comprimento que continha um forte aroma de incenso. Ao ver a espada antiga, os membros do clã Shen imediatamente abaixaram a cabeça em reverência. No momento em que ele sacou a espada, um ar frio surgiu no ar como um dragão em ascensão. Em um instante, a temperatura de todo o pátio, o abismo de gelo cortou a alta montanha de metal humana, partindo-a em pedaços como lama. Mas no meio do caminho, um som estridente ecoou, e o abismo de gelo não conseguiu ir mais longe. Os rostos de todos escureceram. O chefe do clã Shenhong também ficou surpreso com a visão. Com o movimento de seu pulso, ele rapidamente extraiu o abismo de gelo da montanha de metal. Embora ele tenha reagido rapidamente à situação, o corte ainda infligiu cicatrizes na lâmina perfeita do abismo de gelo. Os cortes foram pequenos e não afetaram em nada a performance de abismo de gelo, mas a multidão não conseguiu evitar sentir uma dor no coração. Era uma herança de família passada dentro do clã Shen por vários séculos. Até o menor arranhão era inaceitável. Chefe do clã. Shen Youqin não conseguiu evitar falar. Esse era o resultado de colocar uma espada contra algo além de suas capacidades. Se ele empurrasse a espada com força montanha abaixo, o dano à lâmina só aumentaria. O culpado, Shenhong, segurava a espada com uma única mão enquanto olhava para os ferimentos na lâmina. Ele tinha um olhar vazio no rosto, como se estivesse surdo, traumatizado pelo assunto. Metade. Ela só pode cortar até a metade. O abismo de gelo foi criado pelo fundador do nosso clã Shen, e ele passou uma década inteira para forjar esta lâmina. Após a conclusão, ela foi capaz de cortar qualquer armadura resiliente. Levou 10 anos inteiros para forjar esta única espada. Como poderia haver outra espada que pudesse rivalizar com a criada pelo nosso ancestral fundador? É impossível. Eu não acredito. Investigue. Investigue a fundo. Eu preciso saber quem é esse Yuan Shong. A voz do chefe do clã, Shenhong, ressoou por toda a residência. Ao mesmo tempo, um grupo se reuniu no pátio da residência do clã Zhan. Camada após camada de pessoas circulava a área de tal forma que nem uma mosca conseguia passar. Mas, diferente do clã Shen, havia apenas um pedaço de metal escuro, nada impressionante, do tamanho de um dedo, na mesa de pedra. O que vocês todos acham? O chefe do clã Zhen estava na casa dos 40. Vestido de branco, ele tinha uma aparência gentil e acadêmica. Em vez de um ferreiro, ele parecia um professor.
O assunto no pavilhão Garrafa Azul pegou muitos desprevenidos e o clã Zan não foi exceção. Até agora, os outros clãs ainda estavam atordoados, incapazes de entender o que tinha acontecido. Mas o clã Zan era diferente. Desde o começo, eles sabiam a identidade de Yuan Shong. Eles também sabiam que sua espada foi forjada a partir do minério de Hyderabad. É difícil acreditar que uma espada forjada com esse minério possa ser tão afiada. Parece que 300 taéis de ouro por 1 quilo não é nada caro. É só que, estou realmente curioso sobre como aquele Gongui do clã Wan saberia de um assunto tão discreto. Ele parece ter apenas 15 anos, e não parece ser do tipo bem informado. Além disso, os dois monges Sindi eram mesquinhos e não permitiam que ninguém tocasse em seus minérios. Até mesmo nosso clã Zan recebeu apenas uma quantidade tão pequena e é incapaz de descobrir os verdadeiros segredos do minério. Como um garoto como ele sabia deles? O grande ancião do clã Zan, Zan Qi, falou enquanto coçava sua barba. Silêncio completo. Até mesmo Zhang Kong e Zhang Jia não tinham uma resposta para sua pergunta. A conclusão no pavilhão Garrafa Azul também deixou os dois chocados. Na verdade, até agora, acho difícil acreditar que os minérios de Hyderabad pudessem ser tão afiados. Zhang Jian respondeu honestamente. Zhang Jian teve que admitir que havia algo especial naquela criança do clã Wan. Zhang Jian não conseguia dizer o que era, mas toda vez que via o Yuan Shong, ele não conseguia tratá-lo como uma criança. Na verdade, não é difícil confirmar isso. O chefe do clã desviou o olhar para o pedaço de minério sobre a mesa. Não temos um pedaço aqui? Mesmo que não seja o suficiente para forjar uma espada, deve ser mais do que suficiente para uma adaga. Até lá, saberemos a resposta quando tentarmos por nós mesmos. Todos concordaram com a cabeça. Falando honestamente, usar essa quantidade limitada de minério para forjar uma pequena adaga e extrair todo o potencial do minério não foi moleza. Na verdade, nenhum outro clã foi capaz de tal feito. No entanto, o clã Zan era diferente. Como líder anterior da indústria de forja de espadas, o clã possuía tecnologias que superavam em muitas outras. Grande ancião, eu vou passar isso para você então. Antes do amanhecer, eu quero ver uma adaga completa. O chefe do clã disse. Sim. Concordando com o pedido, o grande ancião pegou o pedaço de minério de Hyderabad da mesa e voltou para sua residência como se isso fosse um assunto insignificante. A forja operou durante toda a noite até o amanhecer. No intervalo de uma noite, uma adaga de cerca de 4 centímetros de comprimento e um dedo mindinho de espessura apareceu diante de todos na mesa de pedra. Entretanto, ao olhar para a adaga, Zhang Jian, Zhang Kong e todos os outros membros do clã Zhang que tinham testemunhado a espada de aço Ots ficaram chocados. Grande ancião, você tem certeza de que esta arma foi forjada usando o minério de Hyderabad? Zhang Jian olhou desconfiado para a adaga escura sobre a mesa. Eles tinham visto a espada de aço Oot de Yuan Shong, e claramente se lembravam dos padrões encantadores que lembravam água fluindo na lâmina. Isso era algo único nela, algo que não podia ser visto em nenhuma outra espada. Mas a adaga que o grande ancião forjou não tinha tais padrões. Sim, não sei se o minério de Hyderabad do qual você fala se refere ao mesmo que estou pensando, mas eu forjei esta adaga usando o material fornecido pelo clã. É uma arma forjada na maior extensão das minhas habilidades. Usei todas as técnicas de forja do clã que podem ser usadas nesta adaga. O grande ancião parecia cansado e parecia ter dedicado a noite inteira forjando a adaga. Zhang Kong e Zhang Jian se entreolharam, incapazes de dizer uma única palavra. Isso era completamente diferente da espada que Yuan Shong havia exibido. Era impossível dizer que eram feitas do mesmo material. Não há necessidade de discutir sobre esse assunto. Não tenho dúvidas sobre as habilidades de ferreiro do grande ancião. O chefe do clã deu um passo à frente, agarrou a adaga e ordenou. Pegue uma espada. Logo, um membro do clã trouxe uma espada que estava no mesmo nível da espada que eles enviaram ao pavilhão Garrafa Azul para o duelo de espadas. Enquanto as duas armas se cruzavam, um som estridente e penetrante soou no ar. A adaga cortou fundo na espada, mas a espada não se partiu em duas. Os presentes aqui eram todos elites do clã Zan. Com um único olhar, ficou claro que a adaga forjada pelo grande ancião era superior à espada de alta qualidade na mão direita do chefe do clã. No entanto, ainda estava longe de se igualar à espada de Yuan Shong, que era capaz de cortar mais de uma dúzia de espadas de primeira linha com um único corte. Até o grande ancião ficou sem palavras com o resultado. Ele não estava presente no duelo de espadas do pavilhão Garrafa Azul, mas tinha ouvido muito sobre isso dos membros do clã. Claramente, a arma que ele havia forjado ainda estava longe de se igualar à espada de padrão único número 1 do mundo. Chefe do clã, se as notícias do pavilhão Garrafa Azul forem verdadeiras e o material for o mesmo, a espada de Yuan Shong foi forjada usando o minério de Hyderabad. Podemos confirmar que a razão pela qual a espada é tão afiada não é apenas por causa do minério de Hyderabad. Deve ser combinada com uma técnica de forja incrível. E essa técnica supera em muito as do nosso clã Zan.
Embora o grande ancião estivesse cansado, naquele momento, ele abriu os olhos abruptamente e eles brilharam, fazendo com que os outros evitassem seu olhar. Sugiro que mantenhamos um relacionamento amistoso com Yuan Shong. Se pudermos obter esse método de forja de espadas dele, seremos capazes de superar os outros clãs, nos tornando o clã de forja de espadas número 1 nas planícies centrais. As palavras do grande ancião determinaram a direção do clã Zhan. Esta noite foi difícil para os envolvidos no duelo de espadas. Os 4 grandes clãs de espadachins, Zhan, Huang, Shen e Lu, ficaram acordados a noite toda até o amanhecer. Uma visão semelhante também pode ser vista no exército imperial. Ao contrário dos clãs de ferreiros que estavam pensando na espada e no material usados, Zhao Fengchen estava preocupado com outro assunto. A maior recompensa de Zhao Fengchen na aposta do duelo de espadas foi que ele descobriu uma espada invencível. No entanto, a única coisa que o pegou desprevenido foi que o vendedor não estava disposto a vendê-la, mesmo quando ele havia oferecido 40.000 taéis de ouro. Assim como quando se conheceram, o rapaz chamado Yuan Shong recusou sem hesitar. Essa já foi a segunda vez. Dado que ele havia revelado sua identidade como comandante do exército imperial, ser rejeitado dessa maneira era um insulto a ele. Se fosse em qualquer outra ocasião, Zhao Fengchen definitivamente teria desistido da ideia. Mas, no momento em que ele se lembrou de como a espada de aço Ots cortou mais de uma dúzia de espadas de primeira linha e uma montanha de metal da altura de um homem adulto em 2 metades, Zhao Fengchen achou difícil comer e dormir. Como uma pessoa obcecada por artes marciais, ele entendeu a importância de uma arma excepcional. Era algo que não podia ser avaliado em dinheiro. A espada de Yuan Shong era completamente diferente das outras que Zhao Fengchen tinha visto antes. Por alguma razão, no momento em que viu a espada, ele sentiu que a espada lhe pertencia, como se fosse algo que ele estivesse procurando a vida inteira. Mesmo que a disputa com Huang Xiaotian nunca tivesse existido, Zhao Fengchen ainda iria querer obter aquela espada. Zhao Fengchen não conhecia Yuan Shong nem seu passado, mas este último havia deixado seu nome antes de sua partida. Dado o relacionamento próximo da outra parte com o filho do Duque de Yi, não foi difícil para ele investigar seu passado. Senhor, senhor. Quando a vela estava queimando e um brilho branco apareceu no horizonte leste, passos apressados e ofegos pesados puderam ser ouvidos do lado de fora. Então, a porta foi aberta e uma figura entrou. Como é? Em seu assento, Zhao Fengchen levantou a cabeça e perguntou enquanto coçava o queixo. Senhor, eu pesquisei e aquele sujeito chamado Yuan Shong é o neto do Duque Gil. Um membro barbudo do exército imperial respondeu. O quê? Ao ouvir essas palavras, o rosto de Zhao Fengchen escureceu e seu coração de repente gelou. Mesmo que ele não soubesse quem era Yuan Shong, não havia uma única pessoa em todas as planícies centrais que não tivesse ouvido falar do Duque Gil. Zhao Fengchen não esperava que o vendedor da espada tivesse uma origem ainda mais prestigiosa que a do filho do Duque de Yi. Se a outra parte fosse neto do Duque Gil, Zhao Fengchen não ousaria ter quaisquer intenções indecorosas, mesmo com o apoio do exército imperial e do clã Zhao. Além disso, isso complicou o assunto. Esses nobres não tinham falta de dinheiro e frequentemente se comportavam de forma obstinada. O senso comum não podia ser usado para entender suas intenções. Assim como aconteceu antes, esses nobres rejeitariam facilmente até mesmo uma quantia de 40.000 taéis de ouro. Zhao Fengchen não tinha confiança de que a outra parte lhe venderia a espada. O homem barbudo serviu Zhao Fengchen por muitos anos, ele conseguia entender os pensamentos de Zhao Fengchen em um instante. Na verdade, as notícias que ele havia reunido eram piores do que as que ele havia contado a Zhao Fengchen. Aquele sujeito era um famoso descendente perdulário na capital. Ele não era apenas teimoso, mas também rebelde, frequentemente indo contra sua família. Havia uma grande probabilidade de que ele rejeitasse o pedido do Lord Zhao, independentemente de sua oferta. Senhor, embora a reputação do Duque Gil seja retumbante e não possamos fazer nada contra seu neto, não é como se não houvesse uma maneira. O homem barbudo disse de repente. Surpreso, um brilho passou pelos olhos de Zhao Fengchen. Você tem uma ideia? Eu pedi para os irmãos investigarem o assunto e nós coincidentemente descobrimos que o tio daquele rapaz está atualmente servindo no exército imperial. Ele é um líder de seção guardando o portão norte. Mesmo que não possamos fazer nada excessivo sobre a espada, se o senhor se encontrasse com seu tio, isso poderia acabar sendo ainda mais efetivo do que o senhor visitar o clã Wan pessoalmente. O homem barbudo ofereceu uma estratégia. Desta vez, Zhao Fengchen ficou realmente surpreso. Havia 4 portões para o Palácio Real, sendo o Portão Norte, Portão Sul, Portão Leste e Portão Oeste. Dado que o imperador vivia no norte do palácio, quem ousaria ir mais alto do que ele? Assim, embora houvesse um portão no norte, ele raramente era aberto. Um líder de seção de tal lugar na verdade ocupava uma das posições mais baixas e insignificantes do exército imperial. Zhao Fengchen não esperava que o genro do Duque Gil realmente ocupasse uma nomeação tão pequena em tal lugar. Deve ser obra do clã Yao. Zhao Fengchen pensou. O exército imperial era a guarda pessoal do imperador.
Embora o clã Yao tivesse um prestígio incrível na capital, havia um limite para o quão longe seus braços poderiam se esticar. Dado o estilo do velho mestre do clã Wans, Alfenshen imaginou que era provável que esse tio fosse uma pessoa de capacidade limitada, por isso ele não se esforçou para promovê-lo. Mesmo assim, isso não tinha nada a ver com ele. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, uma ideia surgiu de repente na cabeça de Zalfenshen. Ele empurrou a xícara de chá para o lado, levantou-se e saiu. No mesmo momento em que Zalfenshen saiu da sala, inúmeros pombos voavam por toda a capital na escuridão. Investigar. 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 É impossível que não haja notícias sobre a forja de uma espada tão poderosa. Na capital, não há nada que possa ser escondido dos clãs de ferreiros de espadas. Já que a espada não pertence a eles, ela deve ter vindo de outro lugar. Não importa se são os pântanos, montanhas, áreas selvagens ou vilas remotas, eu quero descobrir o passado da espada. Esta é uma boa oportunidade para superar os prestigiosos clãs de ferreiros. Desde que encontremos a origem da espada, podemos nos tornar o clã de espadachins número 1 do mundo. Inúmeras vozes voaram por entre os pombos letras, e ninguém acreditava que a espada de Yuan Shong teria surgido do nada. O maior choque na aposta do duelo de espadas dessa vez foi que nem mesmo os prestigiosos clãs de ferreiros sabiam da origem da espada. Na indústria de forja de espadas, forjar uma espada exigia muitos fatores, sejam os minérios, os ferreiros, a forja, o carvão. Era impossível que não houvesse vestígios, dada a infinidade de etapas necessárias para forjar uma espada. Enquanto pudessem encontrar a origem da espada na espada de Yuan Shong não significava nada. Para os poderes que tinham sido oprimidos pelos prestigiosos clãs de ferreiros de espadas na capital, esta era uma oportunidade ideal para superá-los de uma vez por todas. Antes do sol nascer, o som de socos podia ser ouvido no quintal da residência da família Yuan. Yuan Shong estava vestido com roupas de treinamento cinza com um cinto em volta da cintura. Vestido casualmente, ele estava praticando sua técnica de punho. Já que a crise de seu clã foi resolvida e o assunto sobre os minérios de Hyderabad foi resolvido, a pressão que apertava o coração de Yuan Shong foi liberada. Finalmente, ele poderia dedicar sua atenção às artes marciais. Executando os passos da constelação, seus pés se moviam rapidamente. O punho que ele liberava causaria um tremor ou estouraria o ar diante dele. A grande força em seus punhos fazia o ar ao seu redor tremer, e o som das ondas ecoava alto. A 1 metro de distância, vasos de plantas do tamanho de um braço balançavam junto com a onda de choque dos punhos. Treinando o soco hercúleo, era preciso reunir toda a força no punho. Somente quando o ar ao redor e os espaços se moviam como uma onda, era possível considerar que a pessoa havia compreendido primariamente a essência do punho. Yuan Shong passou um tempo considerável antes de conseguir expandir e contrair os músculos e meridianos do corpo para se adaptar à força do soco hercúleo. É mais ou menos isso. Yuan Shong pensou. A razão pela qual Yuan Shong decidiu cultivar o soco hercúleo junto com a arte do dragão de osso não foi apenas porque a técnica do punho era forte e permitia que o indivíduo utilizasse uma força várias vezes maior do que a que possuía. Mais importante, quando alguém alcançasse o nível de ser capaz de manipular o ar ao redor para criar os sons das ondas, seria capaz de usar a intenção por trás do soco hercúleo para estimular o sangue e acelerar o cultivo da arte do dragão de osso. Ou seja, esses dois se complementavam. Yuan Shong descobriu esse truque por coincidência. Yuan Shong fechou os olhos enquanto o sangue em seu corpo ondulava. Como uma onda, ele surgiu em suas veias. Onde quer que seu sangue fluísse em seu corpo, Yuan Shong podia sentir uma tênue e fraca energia de origem do ar enchendo seu corpo, trazendo uma sensação de resfriamento junto com ela. Fundindo-se em seu sangue e fluindo pelas veias, a energia de origem eventualmente se infiltrou nos ossos de Yuan Shong. Sob a propagação dessa força, Yuan Shong pôde sentir claramente o aumento na taxa de progressão de sua arte do dragão de osso. Yuan Shong lançou outro punho. Ele não usou nenhum movimento, simplesmente executou o básico soco hercúleo enquanto complementava com a arte do dragão de osso. Assim, ele continuou treinando no quintal da residência da família Yuan. O tempo passou lentamente. Sozinho e sem nenhuma perturbação, Yuan Shong logo caiu em transe. Após um período de tempo desconhecido, Yuan Shong soltou um longo suspiro. O suor escorria de todo o seu corpo, encharcando suas roupas. Yuan Shong podia sentir sua força crescendo significativamente após essa sessão de treinamento. Parece que minha conjectura não está errada. Complementar a arte do dragão de osso com um soco hercúleo pode realmente acelerar o cultivo da arte do dragão de osso. Yuan Shong pensou. Desta vez, ele podia sentir que seu cultivo estava claramente muito mais rápido do que normalmente, equivalente a 2 dias de treinamento. Esse era o efeito do soco hercúleo. No entanto, o cultivo do soco hercúleo minava a resistência da pessoa. Treinando desde ontem à noite até agora, Yuan Shong se sentia esgotado. Eu deveria voltar para o meu quarto e me lavar. A mãe e a irmãzinha devem acordar logo.
O Anshong expeliu o hálito turvo de seu corpo e acalmou seu cultivo. Agarrando a toalha que estava pendurada no galho de uma árvore não muito longe, ele enxugou o suor do rosto. Antes de retornar ao seu quarto. No caminho, ele passou por uma colina artificial e abruptamente a socou. Ao atingir a colina artificial, houve uma forte explosão e a colina se despedaçou em inúmeros fragmentos. Nada mal. Já que o soco foi capaz de esmagar a pedra, isso significa que meu soco é capaz de rivalizar com especialistas de nível 6 a nível 7 da energia de origem. O Anshong sorriu e acenou com a cabeça em satisfação. Esse foi o efeito do seu treinamento. Por direito, seu reino de cultivo atual não era o suficiente para ele destruir esse tipo de colina feita pelo homem. No entanto, aumentado pela força do soco hercúleo, ele foi capaz de esmagar a colina inteira facilmente, rivalizando com a força de especialistas de nível 6 a nível 7. O tempo que passei cultivando ainda é muito curto. Com o tempo, devo ser capaz de alcançar reinos mais altos. O Anshong pensou alegremente. Devido à habilidade insuficiente de Anshong, seus punhos doíam com o soco hercúleo que ele desferiu na pedra. Arremessando seus dedos doloridos para todos os lados, ele rapidamente retornou ao seu quarto. Atualmente, o assunto do pavilhão Garrafa Azul ainda não explodiu. Era como um vulcão à beira da erupção e, pelo menos na superfície, ainda estava calmo. Embora uma grande comoção tenha estourado ontem, o clã Wan ainda estava em paz. O Anshong lavou-se apressadamente, tomou seu café da manhã e saiu sozinho da residência. É hora de continuar com esse assunto. Parado no meio das ruas, um pensamento passou pela mente de Anshong. Em sua vida anterior, o grande Tang teve incontáveis marechais e generais brilhantes. Essas pessoas eram como estrelas cadentes, e naquela catástrofe, morreram uma após a outra, desaparecendo sob o manto da história. De todos os marechais e generais, houve uma vez que o Anshong achou que era o mais lamentável. Seu nome era Su Zhenxinxin. Neste mundo, havia muitas coisas que eram diferentes de como o Anshong se lembrava. Su Zhenxinxin era uma delas. Ele era um dos oficiais mais antigos estabelecidos na corte real, bem como um dos lendários marechais do Grande Império Tang. 50 anos atrás, esse nome já foi bem conhecido em todas as terras da Grande Tang, e no exército, Su Zhenxinxin possuía influência incomparável. Mas seu nome lentamente desapareceu com o tempo, e até hoje, seu nome desapareceu da memória de todos. Havia muitos na Grande Tang que pensavam que ele havia morrido. Afinal, ele era muito mais velho que o avô de Anshong. Afinal, quando o avô de Anshong e o velho mestre do clã Yao chegaram ao poder, ele já havia se aposentado e entrado em reclusão. Já faz muito tempo desde então, e o avô de Anshong já era respeitosamente conhecido como Duque Gil. A partir disso, ficou claro quantos anos essa pessoa tinha. A razão pela qual o Anshong se lembrou dele foi porque muitos anos depois, quando aquela catástrofe aconteceu e milhares de cavalarias blindadas estrangeiras atacaram a capital, foi ele quem sozinho bloqueou todas as cavalarias blindadas invasoras, dando aos civis um tempo precioso para evacuar a capital. Mas foi uma pena que ele tenha ultrapassado seus limites durante aquele evento, resultando em sua morte. Enterrada junto com ele estava a mais destrutiva e incrível arte marcial da Grande Tang. Durante aqueles tempos precários, quando os anciãos restantes confiaram suas esperanças em Anshong e infundiram toda a sua força e técnicas nele, ele se lembrou das palavras de um deles. Mesmo que você tenha recebido o trabalho de uma vida inteira, é uma pena que a habilidade suprema de Su Zhenxinxin tenha sido perdida. Se aquele velho tolo não fosse tão obstinado, tudo poderia ser diferente. Mas agora, você só pode depender de si mesmo. Essas palavras deixaram um grande impacto em Anshong. Fim dos capítulos do 61 ao 65. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!